as igrejas, né, elas têm sim, elas gozam de imunidade tributária, mesmo que naquelas atividades que não estejam diretamente ligadas à atividade principal da igreja, né? Então, a igreja, na verdade, ela tem aquele fundamento previsto lá em Mateus 18:20, né? Onde tiverem 2 ou 3 falando em meu nome, eu estarei no meio. E aí surge a questão da igreja, que muitas pessoas confundem com religião. Então, a igreja, o templo, tem a imunidade mesmo naquelas atividades que não sejam, que o artigo 150, inciso 6º, a linha B, traz essa imunidade para as igrejas, imunidade tributária. Porém, não confundamos com isenção. Isenção, ela pode ocorrer por legislação infraconstitucional, enquanto que a imunidade, ela se dá sempre pela Constituição Federal, ou seja, pela legislação constitucional, né? Então, o STF decidiu no recurso extraordinário 322, aliás, 325.822, 325.822, então, o recurso extraordinário 325.822, o STF entendeu que a igreja sempre terá, independentemente de onde ela venha a auferir determinada renda ou qualquer fato gerador, ou mesmo uma finalidade, se for um desses tributos mais novos que surgiram depois da Constituição Federal, ela terá direito à imunidade tributária. Agora, a maçonaria não, né? A maçonaria, pelo que prescreve também o recurso extraordinário 562, 361, 562, 351, o STF entendeu que a maçonaria não é religião, então não tem aí o direito à imunidade, não goza dessa imunidade. É interessante porque as pessoas confundem muito maçonaria com religião, e não tem nada a ver, maçonaria não é uma religião, maçonaria não tem nada a ver com religião, né? Então, vejo que temos aí o recurso extraordinário 562, 351. Esses princípios que nós estamos vendo, eles têm uma finalidade importante. O primeiro princípio, os primeiros princípios, a finalidade principal dos princípios, né, é equilibrar aí esses interesses, tanto do Estado quanto do cidadão. O cidadão que poderá ser um contribuinte ou poderá ser um responsável tributário, como prevê o artigo 121 da Lei 5.172 de 66, né, ele poderá ser ou aquele que vai praticar o fato gerador, ou vai ser aquele que a lei vai dizer, ó, não praticasse o fato gerador, mas tem que recolher aí determinado tributo. Então, esse é o responsável tributário. A lei é que vai determinar, logicamente, obedecendo o princípio da legalidade, né? E a outra finalidade dos princípios é garantir o que prevê a Constituição Federal, como segurança, como garantia, tanto para o Estado, quanto para o cidadão, quanto para o contribuinte, quanto para o responsável tributário, como eu falei previsto lá no artigo 121 da Lei 5.172 de 65. E esse princípio que nós estamos analisando, que é o princípio da capacidade contributiva, aquele princípio que é previsto na Constituição Federal no artigo 145, parágrafo 1º, né, da própria Constituição Federal, que diz que sempre que possível, logicamente, sempre que possível, os impostos, vê que fala impostos, né, não cita os tributos, como nós já falamos, são 5 as espécies de tributos, né, o conceito, aliás, a definição do conceito de tributo previsto lá no artigo 3º da Lei 5.172 de 66, toda a prestação pecuniária compulsória que não constitui sanção, né, na verdade, instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, essa é a definição do conceito de tributo do artigo 3º, e tem aquelas 5 espécies, né? Tem o imposto lá no artigo 16, tem a taxa no artigo 77, a contribuição de melhoria no artigo 81, sendo esses 3 os que já existiam antes da Constituição Federal, conforme prevê o artigo 5º da própria Lei 5.172 de 66, e depois surgiram os chamados tributos parafiscais, né, as contribuições parafiscais e os empréstimos compulsórios. O empréstimo compulsório do artigo 148, inciso 1º da Constituição Federal, e as contribuições parafiscais são a contribuição
é de interesse, ou seja, de intervenção no domínio econômico, que é a CID, né, prevista lá no artigo 177, parágrafo 4º da Constituição Federal, por exemplo, a contribuição de interesse das categorias profissionais e econômicas, né, CREA, OAB, se bem que a OAB está meio fora disso, né, e temos ainda a contribuição social, e ainda tem lá no artigo 149A a contribuição para o serviço de iluminação pública, a chamada COSIP, né, artigo 149A. Importante é que lá no artigo 145, parágrafo 1º, fala só impostos, só do artigo 16 da Lei 5.172 de 66. Terão caráter, então, esses impostos eles terão caráter pessoal, porque há dois tipos de caráteres, quando se fala em tributo, caráter pessoal e o real. O pessoal é aquele que a própria pessoa ganha, por exemplo, ofere renda, trabalha, ganha salário, etc. Então, esse é o pessoal. E o real é aquele que ofere não na atividade da pessoa, mas sim sobre uma coisa, né? Real, vem de res é coisa, em latim. Então, o imposto ele pode ter caráter pessoal ou caráter real. Caráter pessoal ou caráter real. Então, vejo que existe aí uma graduação, a permissão do artigo 145, no parágrafo 1º, de que ocorra uma graduação, ou seja, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos, não é verdade? Então, a ideia da contribuição social, a contribuição, a capacidade contributiva envolvida no que prescreve o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, exatamente essa graduação, ou seja, essa progressividade, né? Progressividade que, em princípio, só acontece com os impostos de natureza pessoal, em princípio, só com os impostos de natureza pessoal. Sabemos nós que temos aí algumas permissões na própria Constituição Federal para os impostos de natureza real. Por exemplo, né, lá no artigo 156, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição Federal, que também tem, esse quanto ao valor, né, o valor do imóvel, também temos quanto à não observação da função social, como prevê o artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal, também para o IPTU, previsto lá no artigo 182, parágrafo 4º, né, artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2º, que poderá haver a progressividade de alíquota do IPTU, ou pelo valor, ou pela não observação da função social. Então, é interessante isso, o artigo 196 da Constituição Federal, aliás, 186 da Constituição Federal, 196 é o Serviço da Saúde, que é uma das espécies do gênero Seguridade Social, previsto no artigo 193. Então, o artigo 186 traz lá também os requisitos para observação da função social da propriedade. A propriedade que, como prevê o artigo 1228 da Lei 10.406 de 2002, é o domínio. Domínio é a capacidade de usar, gozar, dispor e reivindicar de um determinado bem. Então, se não pagar o tributo, poderá perder esse direito à propriedade, como prevê o artigo 1228 da Lei 10.406 de 2002. Então, essa progressividade pode acontecer também no caso do ITR, que é o Imposto Territorial Rural, previsto lá no artigo 153, inciso 6º da Constituição Federal, pode ocorrer a progressividade conforme prevê o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição Federal. Assim como acontece no artigo 156, parágrafo 1º, inciso 1º, que o IPTU poderá ser progressivo. Então, temos dois impostos aí, o IPTU e o ITR. O IPTU é competência dos municípios e o ITR é competência da União. Se não houver observação quanto à função social, poderão, então, sofrer aí a progressividade de alíquota, né? Então, mas, como aqui nós estamos tratando de imposto de caráter pessoal, né, o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, que é um imposto de competência da União, previsto no artigo 153, inciso 3º da Constituição Federal, regulamentado pelo decreto 9.580, né, poderão, nesses casos, esses impostos poderão ser graduados de acordo com a capacidade contributiva do contribuinte ou do responsável. O importante é uma observação até para fins de concurso,
que a contribuição, essa capacidade contributiva, ela é observada na tributação direta. O que é tributação direta? É aquela tributação em que a pessoa ofere uma renda, por exemplo, e ela vai pagar. Então, quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Então,